Mais um Marquetando no ar, e um programa diferente. Um programa direito, porque eu tô aqui com um especialista... Não. Eu não vou me adiantar. Vitor, toda vez parece que eu já vou falar que é o convidado. Eu não posso ficar fazendo isso. Não posso. Então eu vou deixar com você já, então. Já dei o meu oi pra galera aí, porque hoje vai pegar fogo aqui. Eu vou deixar o especialista aqui, ó, de orelha em pé. Bora! Você tá ansioso, rapaz. Pulou até o Marqueton na mídia que vai trazer aqueles assuntos especiais pra gente. Sobe a vinheta, vambora! Nessa semana temos notícias quentíssimas aqui. Que recentemente uma empresa de call center, a Atento, sofreu um ataque cibernético no Brasil. É isso mesmo. A multinacional ela comunicou ali seus clientes e seus colaboradores que foi atacada, perdeu vários dados e, lógico, afirmou para esses clientes que ia correr tudo bem. Mesmo assim, eles tiveram grandes prejuízos e teve que arcar com diversas consequências. Você ficou sabendo dessa aí, Rafael? Vitão, pela primeira vez, uma das primeiras vezes aí eu já fiquei sabendo, porque vocês tiram uns marketing da mídia, não sei o que vocês ficam lendo, mas essa eu sabia. Achei bacana, não sei se é o certo ou se é o errado, mas a empresa fez certo em comunicar aos seus clientes do ocorrido e agora, pelo que eu já li também, ela está se posicionando, se movimentando para que isso não volte a ocorrer. Porque proteção de dados é coisa séria e também vale muito dinheiro. Então é assim, né? Há de se desconfiar de empresas aí que perdem dados, foram hackeadas, porque ela pode estar usando de má fé. Não é o caso dessa empresa, muito conhecida, não é o caso dela, tenho certeza, mas você, empresário, fique atento aos dados. Acredito que você trouxe essa notícia aí, porque já é um spoiler do convidado, certo? Exatamente, Rafa. Aqui essa notícia é importantíssima porque já introduz ao nosso convidado aqui que vai tirar várias dúvidas que vem assombrando os empresários. Ele que tem currículo, é advogado de grandes empresas como Monte Castelo Eventos. Ele é especialista em LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados. Especialista também em Direito Digital e Crimes Cibernéticos, olha só. Ele é professor e palestrante e casado com a Ingrid e pai do Benício. Seja muito bem-vindo, nosso amigaço, Dr. João Maurício. Olá, tudo bem? Muito obrigado aí pela oportunidade e vamos esclarecer bastante aí sobre a Lei Geral de Proteção de Dados e os seus efeitos, como essa divulgação, inclusive, do crime cibernético que envolveu a Atento. Eu tô dando risada, porque você tá engrossando a voz. É o normal. Não é o normal, não. É o meu normal, senhor Sua Rafael. esposa que tá aqui na produção, aqui tá dando risada Amor, da sua cara. Amo, meu amor. Seja bem-vindo, Grande Rafa. meu compadre, João. E bora lá trocar uma ideia sobre a tal da... Como que é? LGBT? LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados. Lei Geral de Proteção de Dados. O Vitor colocou que assombra muito os empresários hoje. Alguns eu acredito que sim e outros estão, assim, cagando e andando, assim. Até porque não tem muita divulgação, não tem muita informação, não é porque o empresário não tá nem aí ou procrastina, ele não sabe que existe. Sim, na verdade, assim, esse crime cibernético que teve da Atento reflete bem a realidade brasileira. O Brasil, infelizmente, é um dos países que sofre mais ataques cibernéticos do mundo. Só que isso nunca foi divulgado. O que configura um ataque cibernético? Esse é um exemplo clássico, roubar dados. Tá. Os dados em si, o que é um dado? Né? O dado nada mais é do que uma informação tratada. Então nós temos um dado, eu sou advogado. Teoricamente, ser advogado não gera nenhum tipo de benefício. Perfeito. Quando nós temos esse tratamento, nós chegamos a um ponto de informação. E essa informação se torna conhecimento. E conhecimento gera poder. Inclusive, já CEOs de grandes empresas já falaram que os dados são o petróleo do século XXI. Dados é dinheiro. Totalmente total dinheiro. Total. Olha o que o Facebook, o Instagram, eles fazem. Eles conseguem levar a propaganda de qualquer empresa para a pessoa certa, graças aos dados. Rafa, faça o teste na sua casa. O seu feed não é igual ao feed da sua esposa.
Claro. Que não é igual o feed de ninguém. É como se você imaginasse numa Copa do Mundo de 94, lá na sua televisão, que cada propaganda que passou lá naquela TV fosse direcionado para cada um dos telespectadores. Impossível. Era tipo Coca-Cola para todo mundo, Fujifilm para né, todos os brasileiros E Kaiser. e Kaiser. E hoje, O pessoal cada tomava um, Kaiser naquela época. cada um tem a sua própria Propaganda. publicidade. Por quê? Por conta dos dados. Então, o Brasil, na verdade, o Brasil, ele acabou tendo essa lei geral de proteção de dados tardiamente. Se nós formos analisar, por exemplo, Portugal já tem há 25 anos um instituto, né, que cuida dessa questão dos dados. Nós vamos rebutar o negócio aqui. Nós vamos Vamos resetar esse papo um pouquinho, tá tudo, mas vamos do início ali, para quem tá assistindo a gente entender, e a gente precisa falar com um linguajar, né, que qualquer um, que eu, caipira que eu sou, consiga entender. Efetivamente, o que é a Lei de Proteção de Dados? Bem, a Lei de Proteção de Dados, ela veio na realidade... O que é a Lei de Proteção de Dados? É uma forma de exigir a transparência de você, empresário. Do mesmo jeito que o Código de Defesa do Consumidor, lá em 90, foi considerado uma inovação, que a maioria dos empresários e as pessoas, de uma forma geral, não estavam preparadas, e hoje praticamente todo mundo sabe, a Lei Geral de Proteção de Dados vem nesse mesmo sentido. E olha, desde 2018 essa lei foi editada e nós tivemos uma lei anterior e os empresários só estão preocupados agora por um motivo bem específico. Multa. De 2% do faturamento da sua empresa. A empresa que não estiver adequada à Lei de Proteção de Dados ou aquela empresa que não tem o plano de como atuar com os dados de seus clientes, de seus funcionários, ele está sujeito a esta multa. Vamos lá. Toda e qualquer empresa precisa estar adequada à LGPD? Sim, toda e qualquer empresa. Desde aquela empresa que tem, desde o boteco, que acha que não trata dados nenhum, até as megacorporações como Google, como Facebook, todas estão abrangidas, todas estão abraçadas pela Lei de Proteção de Dados. Doutor, vamos levar para uma esfera que seja um pouco mais palpável. Vamos lá, mais concreta. Você Concreta. falou palpável, você falou difícil. Sim. Vocês perceberam? Foi difícil para você palpável? Para mim não foi difícil. Eu tô superando um advogado, eu tô Mas voando, você meu Deus pediu do para eu ser claro e direto, palpável não. Vamos para o caso concreto. Você tem um funcionário? Não. Você não tem nenhum funcionário na sua empresa? Não. Eu tenho colaboradores. Os colaboradores da sua empresa, eles têm nome? Tem nome. Isso é um dado que pertence a ele. Qualquer empresário que tenha hoje um registro de um funcionário, ele trata dados. Então vamos levar isso para a prática. Qualquer loja, não importa o que ela vende, se é roupa, se é sapato, se é celular, se é capinha de celular, se é trufa, se é bolo, e ela tem um funcionário, um colaborador, ela precisa estar adequada. Precisa. E se eu trabalho sozinho, eu sou autônomo, eu sou advogado, autônomo, eu tenho que estar enquadrado? Sim, porque você, sem perceber, você trata dados. Como assim? Esse é um outro ponto. Muitas pessoas acreditam que tratar dados é exclusivamente de empresas que estão no meio eletrônico. Lembra quando nós preenchíamos, lá atrás, nos postos de gasolina, aquelas fichinhas para concorrer, por um exemplo, ao sorteio de um imóvel numa cidade distante? Eu preenchi um desse papelzinho faz uma semana quando eu fui abastecer o meu carro para concorrer a uma cesta de Natal. Natal tá chegando. Perfeito. Natal tá chegando, estamos aqui já no final do ano, para ganhar uma cesta. O que Sim. tem a ver isso? Você colocou os seus dados lá à disposição. Tá. Esses seus dados vão ser tratados, e inclusive a lei ela tem um cuidado muito especial com o que é chamado de dados sensíveis. Esses dados sensíveis, inclusive, normalmente repercutem diretamente na sua rotina e do seu jeito de pensar. Por isso a lei ainda foi mais específica, mostrando o quanto o direito brasileiro está avançado. O que são dados sensíveis? Tudo aquilo que te caracteriza como pessoa, de uma forma específica, que pode RG? tocar a sua personalidade. Não. Por um exemplo, sua religião, por um exemplo, as suas questões de etnia. Tudo isso direciona, porque vamos para um exemplo prático. Beleza, bora lá. Você, Rafael,
toda quarta-feira vai para a igreja. Perfeito. E aí você tem pela sua geolocalização que você sai do seu apartamento às 7 horas da noite e às 8 horas você chega na sua igreja, que você permanece até às 9 horas e a geolocalização volta você para o seu apartamento às 10 horas. Nesse horário das 7 às 8, certamente produtos relacionados àquilo que você usa na igreja, você é uma pessoa mais sensível àquela compra. Então a lei ela se preocupa em proteger isso de você. É uma situação que assim, quem tem o poder hoje sobre os dados, ele tem a certeza total e absoluta do poder que ele tem nas mãos. E nós acreditamos que muitas vezes por não estarmos pagando, por exemplo, uma rede social, e a gente está consumindo o produto. E na verdade, nós somos o produto. Somos o produto. E doutor, eu gostaria de emendar aqui perguntando se de fato a gente é obrigado a disponibilizar esses tipos de informações, até para o Facebook, por exemplo, do que a gente gosta, quem a gente é obrigado a mostrar isso de fato ou tem como esconder, não sei. Na verdade, como que funciona? A Lei Geral de Proteção de Dados, ela não vem determinar esse tipo de situação de forma tão específica. O que ela exige daquela empresa que está capturando seus dados é que ele atua com transparência, te informando, ou seja, falando o porquê que ele vai utilizar aquele dado. Onde ele vai utilizar? Aonde, como e quando. Para que você vai usar? Tudo tem que ser feito de forma muito transparente. Beleza. Na minha cabeça, como consumidor, isso é mais uma porcaria. Porque eu também não tenho informação, eu tô aqui para aprender. Sim. Até essa entrevista, para mim, é mais uma porcaria que o governo inventou para acabar com empresas pequenas, para acabar com a gente que luta todo dia com as portas que estão espalhadas aqui em todo o Alto Tietê, no centro de São Paulo, em todo esse Brasil, que já está sofrendo horrores por causa da pandemia, para manter os grandes, para manter as grandes corporações. De forma alguma. Inclusive eu digo, aquelas empresas que souberem utilizar os seus dados de forma adequada e repassar esta informação, ela vai ter muito mais segurança. A segurança dessas empresas aumentam quando ela sabe utilizar os dados, fazer o tratamento desses dados, inclusive como descartar esses dados. Mas tem um custo para mim legalizar, formalizar tudo isso. O custo não é tão elevado quanto as pessoas acham, Rafa. Na verdade, são investimentos. E o empresário ele tem que estar pronto para investir. E investir no correto, na correta utilização dos dados é fundamental. Houve um fato no país, você falou que em Portugal já é aplicado há 20, 30 anos, ou em outros lugares, a gente poderia ficar citando exemplos aqui. Totais. Mas no Brasil ocorreu um fato X que foi determinante para que isso fosse aplicado aqui? Na verdade, assim, o Brasil ele já vem se adequando desde a lei do Marco Civil da Internet. E o que aconteceu foi o Brasil ele acabou se baseando muito na lei da União Europeia, inclusive para adequar e facilitar os negócios. E eu digo mais para você, do mesmo jeito que nós tivemos um Código de Defesa do Consumidor que é elogiado no mundo inteiro, essa Lei Geral de Proteção de Dados veio para ficar. Mais investimento por... que é difícil de explicar isso para o empresário. Porque assim, o empresário e as pessoas, até como você está fazendo aqui, associa dados a consumidor. Mas dados é muito mais do que isso. Hoje é um risco para o empresário, e aí fica uma boa dica, a captura excessiva de dados. Isso era muito comum no passado. Então, mas o que é excessivo? Um exemplo. Você está simplesmente fazendo um cadastro de uma pessoa na sua loja de roupas. Tá, beleza. Aí você vai e pega o RG, CPF, endereço completo, nome da mãe, religião, etnia, rede social. São dados, quanto mais dados você captura, mais exposto você fica. Então, o grande segredo hoje para o empresário, e isso é o que a lei vem estimulando, inclusive, em toda a população, é o quê? É você pegar os dados efetivamente que você vai utilizar. E se eu for utilizar todos? Se você vai utilizar todos, não há problema algum. Só que eu tenho que falar quando eu vou usar. Você tem que ter uma política clara. A partir do momento que você tem uma política clara dentro da sua empresa de como você vai utilizar esses dados, meu amigo, não há impedimento nenhum. A LGPD é uma lei que Sim. mais protege o consumidor do que o empresário. Não, de forma alguma, gente. Vamos quebrar esses paradigmas. Do mesmo jeito que o Código de Defesa do Consumidor protege o empresário que ele consegue utilizar de forma correta o Código de Defesa do Consumidor, ele também é protegido. Porque lá tem o que
Você pediu para eu não usar esses termos, mas vamos lá. A boa-fé entre as partes, toda aquela situação que é tão clara, é inevitável. E a LGPD vem nesse mesmo sentido. Você, empresário que não trata os seus dados de forma adequada, na verdade, você está exposto. Porque além de vazamentos de dados, nós temos isso, lá na parte de crimes cibernéticos, quando você vai para uma deep web, para uma dark web, meu amigo, você está vendo ali o quanto as empresas estão expostas. Você tem aqueles dados na sua mão, em seu poder, e na verdade a outra pessoa quer tirar e você nem sabe o ouro que você tem na mão. E doutor, como que o empresário ali que tá no momento ali guardando essas informações, esses dados, como ele pode ter certeza de que eles estão seguros, que os dados dos clientes deles não vão ser furtados, não vão ser vazados, como ocorreu com o Atento, por exemplo? Primeiro ponto, o empresário que tem os seus dados vazados, ele também é uma vítima. E isso a lei não descaracteriza. O que a lei vai sempre questionar ao empresário é quais foram as medidas que ele tomou, se ele estava com a adequação, com o tratamento correto dos dados. Se ele tiver esses tratamentos corretos e ele faz a transparência, a informação como a Atento fez, por um exemplo, ele não vai ser penalizado. O grande X da questão são aqueles empresários que continuam resistentes ao tratamento adequado dos dados. LGPD, rapidamente. Claro. LGPD é só para internet? Não, de forma alguma, gente. Dados são dados. A partir do momento que você pega a ficha de um funcionário e lança no seu livro de funcionários, ali são dados. A partir do momento que o seu cliente passou um cartão de crédito na sua loja, temos dados. A partir do momento que você cadastra um e-mail para você mandar publicidade, propaganda para os seus clientes ou futuros clientes, você trabalha com dados. Na prática, o site da minha empresa tem um formulário lá no contato. A pessoa coloca o nome e o e-mail dado. Dados. O site precisa estar também. Os dados que foram acumulados até de 2013 a 2015 foi maior do que o resto da história da humanidade inteira. 2013 foi o boom da internet, talvez? Não, é que assim, o acesso à informação está muito grande. A gente vê isso, infelizmente, pela pandemia. Nós vemos isso por tantas outras informações. Hoje estamos discutindo LGPD. 3 anos depois da formulação da lei, o que o Código de Defesa do Consumidor demorou anos para entrar na cabeça do empresário. Tudo isso é o quê? A velocidade da informação. E essa velocidade da informação gerou a necessidade da gente proteger os dados. Falar em proteger dados, o que a gente tem que proteger também, e não pode ficar para depois, é a nossa saúde. Porque com saúde não se brinca. Saúde, em primeiro lugar, sempre está passando aqui embaixo, MedQuest. A MedQuest é especialista, pioneira também na região, mas especialista em exames preventivos, exames de imagem, é isso mesmo, raio-x, ultrassonografia, ressonância magnética, exame laboratorial, tem de tudo para a sua saúde. É para prevenir, saúde não se brinca, é MedQuest, passou aqui embaixo, eu faço todos os meus exames, é lá na MedQuest. Doutor, tanta pergunta para fazer, porque esse negócio, eu sou revoltado com esse negócio de LGPD. E eu não vou brincar não, eu sou revoltado, para mim é mais uma coisa, investimento, tudo bem, mas o momento que a gente vive, né, e aí aparece essa bomba, mais uma coisa para investir, eu acredito, mas assim, não é uma coisa de agora, a gente estava conversando aqui nos bastidores, não veio agora na pandemia, é uma lei que foi aplicada um pouco antes, é isso? Sim, essa lei ela surgiu lá em 2018, 2019 começou inclusive a vigorar, já era previsto, já estava em andamento a LGPD, e aí agora em 2020 veio o boom porque mexeu na parte que nós falamos, que é a parte da multa para aqueles que não cumprem. Só que, gente, entendam, a adequação da LGPD não é algo fora da curva, o custo operacional. Muito se comercializou, inclusive, através dos dados, olha que interessante isso, para se tentar arrancar dinheiro dos empresários. Então, por exemplo, muito surgiu aquela ideia de que deveria ter cada empresa um DPO, que é um cargo que inclusive se usa, essa nomenclatura se usa lá na lei europeia, que cada empresa deveria ter que ter uma pessoa que fosse responsável por organização, uma outra pessoa que seria para operacionalizar. Não, a empresa ela tem que ter uma política. Essa política, ela depende sim de uma mão de obra que seja especializada no assunto para poder implantar a rotina, mas isso pode ser feito inclusive pelos colaboradores que você já tem hoje na sua empresa. Então, peraí, eu quero fechar uma pergunta contigo para você responder. Vamos lá. Como a empresa, o empresário, o empreendedor
pode se blindar e estar enquadrado? Qual é a atitude que ele tem que ter? Ele tem que buscar um plano de adequação no tratamento de dados. Esse plano de adequação não é que ele vai precisar criar um departamento dentro da sua empresa. Vamos fazer de novo comparativo com o direito do consumidor. Vamos, mas pode falar, é difícil de entender isso que você está falando. Mas não é. Adequação, não, é difícil. É muito simples, gente. Ó, vocês pensam o seguinte, do mesmo jeito que hoje você tem que tratar com o seu consumidor uma situação de uma troca de um produto, de uma prestação de serviço, e que isso já virou uma rotina dentro da sua cabeça como empresário, vai acontecer a mesma situação com a proteção de dados a partir do momento que você tem um profissional qualificado que espalhe a ideia na sua equipe. Perfeito. Então, é assim, ele tem que fazer o quê? Essa coisa de qualificar dados, essa coisa de proteger, o que ele tem que fazer exatamente? Porque o Código de Defesa do Consumidor, Sim. O que o pessoal faz? Não tem conhecimento de nada. Compra o livrinho que a lei exige e deixa no teu balcão. O que a pessoa tem que fazer? Não que isso seja o correto, só isso. Mas o que ela tem que fazer agora, quem está assistindo a nossa entrevista? Ela tem que procurar alguém para saber se ela pode fazer tudo sozinha, se ela tem que... é muito grande e precisa. O que ela tem que fazer? Justamente. Porque quem está ouvindo lá, o programa do empreendedor, o programa da empresária, está aqui na Rede Alto Tietê, tem uma audiência gigante. E o pessoal está confuso, assim como eu ainda estou. O que ele tem que fazer para proteger o dado? Ele tem que ter uma pessoa inicial, um profissional devidamente qualificado para verificar o tamanho desse tratamento de dados. Você usou a palavra correta. Eu vou fazer de novo o comparativo, que eu acho que fica mais fácil que a gente falar puramente de dados, ok? Eu acho que vai ficar mais fácil para você entender. Hoje uma empresa, por exemplo, como o Mercado Livre, ela tem que ter um departamento que vai cuidar só do despacho do envio de produtos. Afinal, nós temos todas essas opções, entrega no dia seguinte, assim por diante. Aquela empresa que simplesmente serve o lanche lá num trailer que a pessoa chega, compra, ela tem que se preocupar com um sistema todo de entrega como um Mercado Livre? Não. É a mesma situação a questão dos dados. O tamanho do seu problema com dados vai ser de acordo com a sua demanda específica. Então, um profissional vai poder dar todo o encaminhamento. Pode ser ele um advogado, normalmente um advogado, e ele vai trabalhando com as outras áreas da empresa. Então, por um exemplo, TI é muito importante nesse momento, mas tudo depende do quê? Do tamanho do seu negócio em relação aos dados. Vale, então, quem está assistindo agora o Marketando, entrar em contato com uma empresa, sim, né, de advocacia, uma advocacia. Um advogado, a lei, ela não exige, gente, isso é um outro ponto muito importante, porque muito se vendeu e se vendeu de forma errada, e você, empresário, tem que ter a informação correta. A lei não exigiu nenhum tipo de informação específica, a lei não exigiu que seja pessoa física, que era o projeto original, pessoa jurídica, tem que ser uma pessoa capacitada. Se você tem a capacidade isolada de tratar de dados, você nem precisaria desse profissional. Sim. Então a lei não tem essa exigência. A sua empresa tem que estar fazendo o tratamento adequado. É simplesmente Mas como isso. tudo é muito novo, vale a pena consultar um profissional. Totalmente. Porque é novo. Gente, totalmente. Por favor, não se aventurem. Não se aventurem nesse oceano de dados. Vejam o tamanho da importância de dados, o quanto tem de gente atrás desses dados. Às vezes aquele banco de dados que você tem na sua empresa é muito valioso para o mercado, porque às vezes nesse banco de dados que você tem telefones de contato, a pessoa se interessou na sua empresa porque já comprou, por exemplo, uma camisa, então uma outra empresa pode estar comprando a sua base de dados porque quer vender o sapato. Porque sabe que a pessoa gosta de camisa e falta um complemento. Justamente, então assim, tem que ter esse cuidado. Tenham esse cuidado com a empresa de vocês. Um profissional, então, já que é novo, eu vou buscar. Eu tava arredio aqui, mas você me convenceu. Por favor, Rafi. A buscar um profissional. Ah, já achei. Você. Muito obrigado. Sabe o que eu achei também? Infelizmente, o final do programa. É uma pena. Mas quando vai chegando no final, tem aquele chorinho, umas coisas que eu não sei do que se trata. Mas vem aí, é o Vitor que traz, que é o fato ou fake. Subiu a vinheta. É isso aí, Rafão. Vamos trazer aqui informações que são um pouco perigosas, outras não. Quero saber de bate-pronto se é fato ou fake. Vamos lá, doutor? Vamos. Bora. É fato ou fake que alguns padrinhos de seu casamento, eles ali não sabem o que é limites? É fato. É muito fato. Por quê? Por quê? Porque simplesmente soltaram bombinhas Bombinha? na minha cerimônia. Sério mesmo? Rasgaram a minha calça.
Meu Deus. Esse tipo de pessoa aí, Rafael, não dá. Não dá pra trazer. Zoaram demais. Sim, dançaram Rosa Madalena comigo. Ô, Sandra Rosa Madalena. Sandra Rosa Madalena. Por falar em zoar demais, tá chegando o Natal, tem umas touquinhas aqui, porque tá chegando o final do ano. Eu vou ter que... Mas eu vim de camisa azul. Não, põe a touquinha aí, Põe a touquinha. vermelhinha, tá chegando o Natal e a gente tem que o quê? Não cabe, a cabeça é grande, não cabe. Produção, tá bonito? Tá bonito? Tá certinho? Tá bom assim, Vitão, de lado? segue aí, Fato ou Fake. É isso aí, Rafael. Até eu tô aqui, ó, no clima natalino aqui. E vambora pra mais um Fato ou Fake. Fechou? Apareceu de touquinha? É fake. É, que tô aqui do É a nada. mágica do Natal. É Fato ou Fake, Dr. João, que você odeia estudar. Ah, é muito fake. Muito fake. Estudar é minha vida, minha mulher que não aguenta mais eu falar de contrato, de LGPD, de crime cibernético. Ela não aguenta mais. É muito fake. Doutora Ingrid deve dar umas vassouradas em você lá, porque o negócio... Na verdade, ela me despacha lá pro quarto e manda eu ficar estudando enquanto ela assiste a novela. Tá certa ela. Errada ela não tá, dizem os jovens. É verdade. Segue. É fato ou fake que o vírus, ele é considerado um crime cibernético? O vírus? Não o Covid. Um vírus Não. Ah, muito bem. Pode repetir a pergunta? Posso, com certeza. É fato ou fake que o vírus, sei lá, o cavalo de Troia da vida aí, é considerado um crime cibernético? Sim, ele é considerado um crime cibernético e vou te falar ainda mais, viu? A pessoa que acaba não tomando os cuidados, inclusive isso dentro da política da empresa de LGPD, é um fator muito importante, que é o quê? Conscientização das pessoas, do uso correto. Então, quando a pessoa está lá naquele e-mail, viu aquela foto suspeita, o seu chefe traindo, e ela clica, ela pode estar respondendo por aquilo e a empresa tem que dizer. Aquilo era fake também, né? Era fake? Eu espero que seja. Eu espero que perca seja. 3 centímetros de barriga em 2 dias. Isso. Então, assim, a pessoa tem que tomar o cuidado e a orientação correta aos colaboradores é uma obrigação da empresa. Você já caiu em algum desses negócios? Ganhe cabelo em 2 dias. Esse tipo de crime não, mas eu já caí em fraude cibernética. Sério mesmo? Já caí. Tá bom. Você caiu também, já. Vou contar que eu já caí. Já caí. Segue. Pra mostrar que ninguém tá ileso, né, não, Rafa? Então, vamos lá. É fato ou fake, a gente quer saber se é verdade ou se é balela, que estar dentro das normas da LGPD ali, isso traz mais credibilidade, de fato, para as empresas. É fato, meu amigo. Do mesmo jeito que as empresas se orgulharam durante muito tempo de seguirem o Código de Defesa do Consumidor, é importante a imagem para os seus colaboradores e para os seus clientes de que você trata corretamente os dados dela. É muito fato. Sensacional. Falou, tá? Se o homem falou... É isso aí, tá falado, rapaz. E para fechar aqui, temos uma importantíssima, que o cara manja, então a gente quer saber se é fato ou fake que as pessoas elas confundem LGPD com LGBTQIA+. Aí. Na verdade, é fato. Começando pelo cara aqui do meu lado, porque, meu amigo, eu vou te falar, toda vez que ele vai falar comigo, ele vai misturando o L, o G, o P, o D, tudo. É tudo misturado. E não é brincadeira, né? Confundem, é muito comum confundir. O que não pode se confundir é a informação adequada. Trate com carinho os dados da sua empresa, trate com carinho os dados dos seus clientes, porque certamente esse monstro que se vendeu muito da LGPD, ela vai se tornar um grande parceiro do seu negócio. Fantástico. Vitão, tem recadinho final pro nosso doutor João Maurício? Eu gostaria, né, de agradecer a aula aqui que a gente teve, esse assunto que é bem complicado. A gente teve a oportunidade de tatear ele um pouquinho mais. E agradecer o nosso convidado pela presença também. E pedir para ele deixar as redes sociais, como a gente encontra ele, o trabalho dele, as dicas dele um pouquinho mais. Vamos lá. Minha rede social muito difícil. Eu tive muitos trabalhos, né, senhor Rafael? Meu Deus. Muito trabalho. Quero saber, doutor. Siga no Instagram. Toda a parte de direito contratual, LGPD, crimes cibernéticos, a facada da Rita, se é crime ou não. Tudo isso que foi questionado, segue lá no Quero Saber Doutor que você vai descobrir. Fantástico. Foi certa a facada lá? Tinha que perdoar? Não tinha? Como que é? Hoje eu vim falar só de LGPD. Vai lá no Quero Saber Doutor. Eu acho que o meu compadre não viu.
Eu vou... Pra ele tá me perguntando, nem ele viu. Eu vou verificar se vai ter mais um view quando Vai você ver? sair daqui. Eu vou falar uma coisa, você tá parecendo o Dunga dos Sete Anões, do Chapolin, que fazia Eu não assim, duvido. tá com a orelhinha pra fora, assim, ó. Eu não duvido. Mas tá bonitinho. Eu não duvido. Muito obrigado. É o espírito natalino. Bom Natal pra todo mundo. Bom Natal. Tá chegando o final do ano mesmo. Audiência do Marquetando, muito obrigado por mais um encontro com essa família que vai crescendo e a gente tá aí há quase um ano. Nós começamos no comecinho do ano, já tá em dezembro, meu Deus do céu. Ó, o negócio muito rápido. passou voando. Não, eu falava no começo, será que nós estaremos semana que vem? E estamos fechando o ano. E isso é graças a você, pela audiência que você entrega pra gente, por confiar no nosso programa, nos entrevistados, em toda essa família. Muito obrigado. Obrigado, Rede Alto Tietê, canais 15527 HD, Fênix Publicidade, toda a agência. Sem vocês nada seria possível. E queria, antes de fechar, deixar aqui um beijo pro meu afilhado. Deixei um beijo esses dias para ele, já deixei pro Benício, que é filho do Dr. João e da doutora Ingrid. Beijo para você, meu lindo! E para você que está em casa, já sabe, empreendedores, avante!